Você conhece a história do Quilombo dos Palmares? Sabia que durou quase 100 anos e teve aproximadamente 20 mil habitantes? Quer saber mais? Procure por Vida Palmarina no seu agregador de podcast a partir de 6 de abril. Uma produção, Central 3 e Janga. Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Eu sou o Caio Belandi, direto do Céu Estúdio, para mais episódio da temporada Lado B 10 anos, chegando no seu feed. Agosto é o mês do Lado B 10 anos. O time está completo, Daniel Soares está aqui comigo no estúdio, o Fagner Torres Lima e a Luara Ramos estão via internet. Quem também está via internet é nosso amigo da casa, nosso produtor honorário, convidado honorário, amigo nosso de bar, só não é de estádio porque ele é o único na mesa que torce pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Augusto Perillo, sociólogo, militante, pesquisador de segurança pública. Perilão, muito bom sempre estar aqui com você. A gente vai falar hoje de violência na Baixada Fluminense, né? A pesquisa do Perillo vai nesse assunto. E a gente está falando desse assunto a partir de um novo lançamento aí da parceria entre o Observatório Fluminense, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Associação Fórum Grita Baixada. Trata-se do livro Crime e Território, Dinâmicas Criminais na Baixada Fluminense. A publicação vai ter um capítulo para cada um dos 13 municípios da Baixada e está discutindo aí a intersecção entre crime, política e dinâmicas de controle territorial dos grupos armados. É organizado por Nalaine Mendonça Pinto, Adriano Moreira de Araújo, José Cláudio Souza Alves e Amanda Gabriele de Araújo. Perillo, bem-vindo. Obrigado, gente, por receber aí para falar desse tema que é complexo, não é um tema fácil, mas acho que é um tema necessário para entender o Rio de Janeiro, entender a política, entender como funciona um pouco os bastidores, que não está nem tão nos bastidores mais, né? A LERJ agora acho que está mostrando que aquilo que a gente já apontava desde os anos 90, estudando sobre Baixada, crime, política, já está se expandindo para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né? E acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Então, obrigado pela oportunidade. Saiu do submundo e ganhou as ruas, né? Quase que literalmente. Luara Ramos, boa noite, bem-vinda novamente. Oi, Caio, Daniel, Fagner. Oi, Perillo, querido. Que bom te encontrar aqui. Já que da última vez que você esteve no Lado B eu não pude participar, né? Mas meu boa noite de hoje é uma indireta gostosa, porque eu tô irritada demais com os rumos que esse debate, não sei se eu chamo assim, esse debate tomou, e eu espero que, na verdade, a gente consiga, de fato, tratar esse assunto com a seriedade que merece e num momento ou espaço mais adequado, quem sabe numa roleta da pistolagem aqui no Lado B, não sei. Mas é que parece que a esquerda twitteira recentemente descobriu, Caio, que os hábitos de consumo de uma parlamentar são os verdadeiros obstáculos da revolução e agora não consegue se decidir se a pessoa que é de esquerda, ela deve ser também franciscana ou se precisa estar em dia com os melhores investimentos do mercado. Enquanto isso não acontece, meu boa noite é o seguinte: quando a maior parte das pessoas que concordam com você é de direita, e de uma direita bem específica, transfóbica, autoritária, inclusive, talvez você não seja tão de esquerda quanto pensa. Então fica aí a dica, que por mais simplista que seja, eu não posso concordar que é uma mentira. Eu vou comentar, eu vou esperar todo mundo dar boa noite, eu vou comentar isso. Fagner Torres, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora você ouvir esse podcast. Quero já de antemão aqui deixar só um comentário. Pode ser que no meio da minha gravação, no meio da minha fala, vocês escutem latidos de cachorro aqui. Eu tô recebendo visita em casa e minha cachorra, não gosta ela é bastante antissocial. Mais que você? Mais que eu. Reflexo bem mais do dono, que eu. né? E assim, embora só esteja eu e ela no momento em casa, ela tá sentindo o cheiro das visitas que saíram, e aí de vez em quando ela tá dando umas latidas bem nervosas. Então
Então, peço desculpas aí se vazar alguma coisa no áudio. Eu acho que a gente tem aí um programa interessante para fazer com o Perilo. Na verdade, tem muita coisa, né? É muito... Luara citou um dos casos que a gente fica sabendo no debate, principalmente por conta da internet, né? Se a internet não existisse ou ainda fosse precária no país, a gente não teria acesso a muita discussão do Tribunal de Causas Insignificantes, né? Que acontece aí semana a semana. A gente teve esse caso, teve o caso do vídeo também da Tamara Klink, que gravou, enfim, falando que não queria que ninguém comprasse mais o livro dela. Achei muito inusitada a discussão e quero dizer que, enfim, fui contra o que a Natália disse, fui tão contra que comprei o livro dela, né, depois do que ela falou. Então, enfim, tem muita coisa pra gente falar e programa, e tem muita coisa acontecendo no dia a dia que se não fosse a internet ninguém saberia. Mas vamos que vamos, temos coisas importantes a falar, debater. Daniel, bora. Ai, gente, tanto Nepo Baby pra gente pegar no pé, vamos pegar logo da mais legal, sinceramente. A Tamara é uma protegida da Luara, pra quem não sabe. Eu estou... Cara, a gente precisa escolher nossos Nepo Babies, né? Cada um tem seu Nepo Baby de estimação. A gente precisa escolher alguns, porque eles estão aí. Não adianta dizer que odeia todos, que são todos, não adianta. E a gente vai começar a ver as terceiras gerações. Exatamente, né? Já tem gente que ouve Gilson, né? Que são que compra show, né? Show. Pensem comigo que se todo Nepo Baby se mandasse pro Arco, assim, a gente teria, inclusive, uma... Né? Acho que resolveria boa parte dos problemas. Ficasse um tempo incomunicável, sem produzir conteúdo. Tem conteúdo demais no mundo. Mas nesse caso específico, eu gosto do conteúdo produzido pela Mona. E estarei nas trincheiras pela minha Nepo Baby favorita do Sumissem momento. todos os Nepo Babies e assumir até candidato a presidente aí. Pois é. Pois é. Então, assim, né? Tem um problema de... Aquele negócio, né? Quem não tem problema fica arranjando problema pra ter. É meio isso. Agora, a internet é um pouco isso. Você vê como a Luara, né, militante desde muito pequena, muito jovenzinha, é uma pessoa de coragem, né? Assumiu aqui a proteção de uma Nepo Baby em público, né? Eu acho que é uma muito corajosa. Não, eu assumi... Caio, você está muito atrasado nas paradas, porque eu já assumi que eu falo mal de mineiro neste podcast, inclusive. Assumi lá no Twitter. Já assumi a minha tamaralização há muito tempo, porque já li o livro dela. Mas o seu Twitter é fechado, aqui é aberto. Não, pois é, mas eu tenho falado isso aí pra quem quiser ouvir, quem quiser pagar também, tá? Então, tá aí, ó. Então tá bom. Eu queria falar sobre essa polêmica. Tô muito longe de ser um leitor como a Luara e o Fagner. Mas eu acho que essa polêmica tem uma parada que acho que é interessante, né? Que criada pela internet mesmo, que são essas frases feitas, né? Esses jargões que as pessoas pegam, né? E assim, de fato eu entendi muito o que ela quis dizer. Que é tipo assim, cara, eu ouço esse jargão de livro precisa, eu ouço essa... E assim... Faça o que você quiser com o seu livro, meu amigo, sabe? Porque o livro precisa circular. Ela ouviu aquilo, que tem muita gente boa que defende, que faz sentido, né? Não tô dizendo que não faça sentido. Só que se cada um cuidasse da sua própria vida, nesses casos pelo menos, né? E aí visivelmente ela falou uma coisa que tá aí. Então eu ouço isso desde sempre. Não, os livros precisam circular e tal. Ela falou, gente, não compre mais, todo mundo já comprou, já leu, circula. Ela quis dizer isso, né? E aí, não, porque também eu que sou independente, aí, cara, me lembra aquele assunto. Falou do livro dela. Me lembra Exato. Me lembra a discussão, Valor Sentimental, né? Um filme que eu nem vi, né? Que é o filme norueguês, que conta lá uma história triste de um norueguês, e que as pessoas, isso aí, moleza, e eu que não tenho, que meu pai foi assassinado com 3 anos. Cara, são coisas diferentes, sabe? Excelente filme, por sinal, tá? Exatamente muito bom como filme. funciona o Twitter, inclusive. Assim que desse funciona jeito. o Twitter. Não pensou na cadeia de livros. Operei amígdola e meu pai me deu sorvete. Meu Häagen-Dazs. Isso é gatilho pra quem não teve tem pai. É isso. Então, assim, Dia dos Pais... Não, tem um tweet clássico. Né? Dia dos Pais é gatilho... Tirar foto com seu Não pode tirar que é gatilho pra quem não tem pai. Então, assim... Enfim. E aí, sobre a Erika Hilton também, que foi uma polêmica. Cara, essa polêmica, sinceramente, na China não tem essa polêmica, né? Ela é uma polêmica que não é uma não polêmica, não existe, né? Eu só queria dar um dado, né? Aqui, de 2022, esse dado. Eu não sei nem como é que tá atualizado. Foi o primeiro, eu joguei aqui no Google, foi a primeira coisa que eu achei. Desde 2020 até 24 de agosto de 2022, foram pagos 28 bilhões em emendas do relator no Brasil. Esse é o dado. E eu não vou ficar me preocupando se a deputada, sei lá, né? Se ela não tem uma Fiat Uno. Rolou essa polêmica com o Boulos também, né?
essa polêmica tem questões transfóbicas e racistas, e, enfim, tem, mas tem o velho e bom anticomunismo, né? O macartismo, né? A perseguição à esquerda. A esquerda não pode ser rica, a esquerda não pode ser pobre, a esquerda não pode ser endividada, a esquerda não pode ser nada. A esquerda não pode querer comprar Prada, a esquerda não pode nada, né? Enfim, eu até tá errado de acumular bens, tá errado de não acumular bens. Se aumentou, se diminuiu, né? Aí o assunto foi, não, porque me preocupa uma parlamentar que não sabe gerir seu... Irmão, foda-se se ela não sabe gerir, sabe? Ela não... Inclusive, ela não vai ser nem ministra da Fazenda de nada. Enfim, é um não assunto mesmo, a gente teve que repercutir. A gente recebeu o Freixo aqui 2 semanas atrás, teve essa mesma teve polêmica, Boulos, 12 anos o atrás, carro do Celta. 14 anos atrás, quando ele concorreu à prefeitura de 2012, saiu um perfil longo na revista Piauí, aquele textão Piauí, típico, né, e tal. E aí, tipo, a vida pessoal dele toda cagada, pagava 2 pensões de filho, morava de favor no apartamento do sogro da então esposa, e aquela confusão, pagava aluguel dos pais em Niterói, e aí não sobrava dinheiro, ele não tinha acumulado, né, nenhum tipo de patrimônio, embora já fosse deputado há 6 anos. E aí eu ouvi essa crítica. O cara quer ser prefeito, ele não sabe deu jeito na vida dele? Isso. Não, o Boulos foi assim, né? Tem um Celtinha. Mas como é que tem um Celtinha? Porque é o filho de médico, mas... Cara, gente, pelo amor de Deus, sabe? Gente, e vocês lembram que o Lula, na campanha de 89, foi acusado de ter um som maneiro, entendeu? Exatamente. 3-1. Gradiente. O Lula foi acusado, eu ia falar isso, o Lula foi acusado de ter um som 3-1, e o Collor podia ser presidente, porque afinal de contas ele nasceu rico, não ia roubar. Pois é, então, ou seja... A gente teve atriz da Globo que falou isso no horário eleitoral. E esse discurso é usado até hoje para a direita, porque, na verdade, não é errado a esquerda acumular patrimônio ou não ter patrimônio. O errado da esquerda é não ser de direita. Aí, por isso que eu falei, quando muita gente de direita concorda com você, repense um pouco qual é o seu espectro político, qual aquele que você diz pertencer ou diz defender, e usar das táticas mais controversas, vou dizer assim, para não ofender ninguém, porque eu acho preocupante, eu acho muito preocupante mesmo. E acho realmente que o debate ele pode ser feito de uma forma muito bacana, não precisa nem ser só interno, assim. Eu não acho que rede social perto de campanha eleitoral é exatamente o momento, mas eu falo assim, pode ser feito publicamente. O meu problema todo é o quanto de moralismo, de transfobia, sim, de machismo, porque eu acho que isso ganha outras camadas quando a gente está falando de mulheres também. Porque a coisa da imagem é muito atacada na violência política de gênero. Então, a construção de uma imagem, o se vestir bem, e é engraçado, porque nunca é o bastante, né, pra ninguém, mas da esquerda, mas para as mulheres, eu acho principalmente. Então, assim, se tá mal arrumada ou se tá arrumada demais, vai ser sempre problema, porque também na política o certo é ser homem, entendeu? A moda sem gênero, na verdade, é uma moda masculina, sabe? São os terninhos, é um negócio, né, que não denota as suas formas, porque também você não pode exalar sua sensualidade, não pode mostrar nem que você tem algum tipo de criatividade, expressar a sua personalidade por meio das suas roupas, que moda também é uma forma de expressão, mas é tratado como fútil, sabe? E aí você vê qual é a atuação da pessoa, no caso da parlamentar, da Erika Hilton, e, pô, assim, sinceramente, eu gosto da atuação da Erika Hilton. Eu acho que ela se expressa bem, ela fala com outros públicos, e eu acho que, assim, acabei opinando mais do que eu estava prevendo, mas vou colocar isso aqui. Gosto também porque me parece ser alguém que vive para além da política. Eu acho muito cruel que a gente faça isso com os nossos companheiros, de achar que eles têm que ser nossos heróis, sabe? Que tem que ser virtuosos e tem que acertar em tudo e não assumir que eles também, inclusive, vão errar e que a gente tem que estar pronto para poder discordar de uma forma que seja saudável para que o debate continue. E não para que a gente encerre o debate em esse fulano aqui agora não serve mais, não está mais no meu grupo, e vira um ressentimento geral, sabe? Isso me incomoda muito, desde as atuações, seja de reunião de partido até essas discussões públicas em rede social. Eu acho que acaba encerrando as pessoas, essas caixinhas do bom e mal. Mas fulano, olha o que fulano fez. A gente vê o que isso tomou, na proporção que isso tomou, com as figuras que a gente, né, todo mundo que ganha projeção na esquerda toma esse tipo de porrada. E aí tem que virar esse super-herói da Marvel. Eu acho que a galera tem que parar de ver filminho de herói pra achar que as pessoas têm que ser boazinhas o tempo inteiro, tem que acertar em tudo. E isso acontece também porque é muito mais fácil falar, né? Porque é muito gratuito falar nas redes. Então, gente que nunca organizou um churrasco com 5 pessoas, sabe? Nunca fez uma reunião maior, que seja,
e nunca organizou nada na vida, se acha no direito de criticar quem faz, porque tem poucos, a verdade é essa, temos poucos que conseguem, que dão a cara a tapa, que tomam aí para tomar porrada, inclusive para errar publicamente, mas quando a gente faz esse tipo de cobrança, como o Caio disse, né, que são, não, sabe, o tipo de não debate, a gente está tornando esse espaço cada vez mais pernicioso, tanto para os debates, quanto para as pessoas. Porque quem é que vai querer? Por que eu vou sair do meu conforto de ficar da minha casa, podendo criticar qualquer um, para poder, de fato, construir, organizar alguma coisa, se eu vou tomar porrada de qualquer jeito, sabe? É esse tipo de coisa. Então, eu realmente fico muito incomodada, lamento muito, porque eu acho que de todos os problemas que nós temos, este não é nem de longe top 10, sabe? Pô, bizarro. É realmente surreal. Queria também deixar aqui nossa solidariedade aí com o povo da Colômbia, né? Teve um terremoto aí fortíssimo até agora, 111 mortos, né? Horrível, as imagens horríveis. Enfim, a gente lamenta aí que eles tenham votado errado, né? Mas de toda forma... Metade do país, né? Pois é, metade do país só, o terremoto não escolhe. Muito, cara, as imagens bem chocantes, assim, um negócio muito doido aí, então nossa solidariedade. Mas o novo governo, americana, como primeira grande medida anunciada, né, depois do terremoto, reconheceu a soberania israelense sobre as colinas de Golã. São prioridades, né? Aí entra a consequência de você ter votado na extrema-direita, né? O terremoto não é necessariamente uma consequência, mas o que será feito depois é. Vamos nessa, gente. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu tenho um recado pra você, né? Que tem que sair de casa com o seu bebê e você sabe que é preciso ter segurança e conforto para a cria e liberdade e autonomia para você. É para te ajudar neste momento que a gente indica a Dona Chica Slingeria. Sejam nas grandes viagens ou nas pequenas saídas, os slings e carregadores de bebê da Dona Chica facilitarão a sua vida, garantindo mobilidade para mamães e papais e bem-estar para os pequenos e pequenas. Visite a loja donachicasling.com.br. Você tem 10% de desconto usando o cupom LADOB. E se a compra for no Pix, você ganha mais 5% de desconto. Dá uma olhada lá no site donachicasling.com.br e utilize o cupom LADOB na hora da compra. Conheça também o Instagram, @DonaChicaSling. Fazer aqui mais uma chamada, a última chamada, né? Para os nossos apoiadores e apoiadoras do Conselho Editorial, os apoiadores e apoiadoras aí da faixa R$20 para cima, tá? Dia 27 de agosto, a partir das 6 horas, vai ter o Boteco Lado B 10 anos, né? O Lado B do Rio tá fazendo 10 anos nesse mês, agora de agosto, e vai fazer quarta-feira, 10 anos de que o programa foi ao ar pela primeira vez, tá? Dia 12. E você é nosso convidado para comemorar com a gente. A gente vai gravar um episódio especialíssimo aí com a presença da plateia. Vai ser na Casa Porto, bar da Zona Portuária do Rio, um lugar que a gente já marcou a nossa história, né? Na cervejada com ouvintes em 2019. A gente vai ter uma convidada e um convidado que a gente já fechou, a gente vai divulgar aí em breve, que são personagens fundamentais para entender 2 temas que perpassam aqui o nosso trabalho nessa década, né? Um deles é a violência no Rio de Janeiro, e o outro são os desafios da comunicação contra-hegemônica. As vagas são muito limitadas, gente. A Casa Porto é pequena, então a abertura das inscrições vai ser assim. Primeiro lote para os apoiadores lá no Conselho. O link tá rolando lá no Conselho Editorial do Telegram, né? Só para apoiadores ou apoiadoras, né? Pessoas que apoiam, né? O convite é individual, né? A vaga é individual. E aí, vagando, vamos ver se vai ter alguma vaga. A gente vai abrir para os apoiadores em geral, né? E aí vão ser avisados lá na Aurelo e no Apoia-se, a gente vai dividir o link lá. E por fim, se tiver vaga ainda sem os apoiadores, né, sobrar vaga, a gente vai abrir para os ouvintes no geral, via link na descrição do episódio, e também vamos divulgar nas redes sociais. Infelizmente, é uma forma que a gente tem aí de primeiro, premiar os nossos apoiadores e apoiadoras, muitos deles há muitos anos com a gente. A gente tem um conselho editorial, que a gente, enfim, troca ideia lá, mas a gente nunca vingou, por exemplo, fazer conteúdos exclusivos, né? Fazer uma comunidade a partir desses conteúdos exclusivos. Isso é muito comum, né? Os grandes podcasts conseguem fazer isso. Alguns menores conseguem fazer isso, o Lado B, infelizmente, não conseguiu. Então, é uma forma da gente também premiar, né, eles, retribuir essa confiança deles, e também porque o lugar é pequeno, né, então a gente vai ter que ir colocando aí vaga por vaga. Então dia 27 de agosto, quinta-feira, a partir das 18 horas na Casa Porto. Lembrando, se você quer garantir a sua vaga, tem vaga ainda, apoia.se/Lado B do Rio. Faixa de R$20, ou de 50, ou de 100, se você estiver podendo, você pode chegar para garantir o seu lugar. Se você chegar agora, provavelmente ainda vai ter vaga, porque a gente ainda tá com as vagas sobrando. E aí, se sobrarem, a gente vai também colocar para faixa de 10, tá? Já provavelmente nos próximos dias. Então, se você quer garantir, R$20.
Se você quer esperar para ir nos próximos dias, R$10, a partir de R$10 por mês, tá? Os apoiadores e apoiadoras também concorrem ao sorteio da Boitempo, né? Vou falar aqui os nomes do último sorteio, que teve referente a junho e julho, tá? Algumas pessoas já responderam, outras não, então, por favor, atenção aí para os nomes. Wagner Guimarães de Freitas, Eduardo Bicudo, Lucas Gonçalves, Jamile Pinheiro, Anderson Davi Gomes dos Santos, Vitor Moreto, Débora Carvalho Teles e Alexandra Leitão. Quem, por favor, ainda não respondeu, olhem seus e-mails aí ou entre em contato com a gente aí via rede social, né? Lembrando que, né, Lado B tá fazendo 10 anos e a gente tá passando aí o Pix de aniversário, né, gente? Pô, você nunca apoiou a gente, tá podendo apoiar, perdeu um trocadinho e tal, ou já apoiou e hoje não tá podendo apoiar mensalmente, mas sobrou um dinheirinho aí da Copa do Mundo, de julho, das férias, né? Então, Pix de aniversário, ladobdorio@yahoo.com, qualquer valor vai nos ajudar aí a manter as nossas luzes acesas, cobrir os gastos que a gente tem também aqui de parte técnica, de cachê, né, os próprios gastos que a gente está tendo com o evento. Então faz um Pix de aniversário aí lá do bedorio@yahoo.com. Ouvinte tem desconto na Boitempo, tá? Lá do Boi 20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br. Você tem 20% de desconto em cada compra. Cupom lá do Boi 20, boitempoeditorial.com.br. E na Camisa Crítica também tem desconto, camisacritica.com, lá o cupom é o lado B. Então na camisacritica.com, o cupom é o lado B, você tem 10% de desconto. Bem, Pirilão, vamos nessa. Ano de eleição, né? A gente já se acostumou, infelizmente, né? A ter no noticiário, na campanha, na pré-campanha, meses antes de eleição, os muitos casos de atentados, mortes, assassinatos de candidatos, pré-candidatos, assessores, enfim, pessoas ligadas aí à política institucional, digamos assim, da Baixada Fluminense. E aí, considerando o novo livro, os seus estudos, eu queria que você explicasse pra gente se dá pra dizer que essa ligação, né, entre esses assassinatos, essas mortes no período eleitoral e a violência ali do território na Baixada Fluminense é uma parte importante aí da dinâmica do crime na região, né, como vocês estão retratando, vocês, seus companheiros e companheiras, estão retratando nesse novo livro e nas pesquisas aí ao longo dos anos. Bom, cara, eu acho que primeiro explicar um pouco o livro, né, da onde a gente parte para falar sobre isso. O livro, ele reúne uma série de capítulos, um capítulo para cada município da Baixada Fluminense, para discutir como se dá a imbricação entre política e domínio territorial desses grupos armados e as dinâmicas do crime nesses territórios, e também tem 2 capítulos extras sobre processos judiciais envolvendo um grupo famoso em Queimados, chamado Caçadores de Ganso, um grupo de extermínio, e também, se eu não me engano, um capítulo sobre simbologia na internet do mundo do crime, e aí pega alguns casos no Twitter para analisar, se não me engano é isso. Mas os 13 capítulos relacionados a cada município da Baixada Fluminense, para quem não sabe, são 13 municípios que fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, tem quase 4 milhões de pessoas. No último censo perdeu bastante pessoas, né, na Baixada, porque teve uma migração muito voltada também por causa da violência, e a gente então se dedicou a tratar e a falar sobre isso, sobre essas dinâmicas em cada capítulo. Então a gente partiu de dados do Instituto de Segurança Pública, a gente partiu de matérias de jornais, matérias, enfim, de revistas, posts de Facebook. Óbvio, né? Esses grupos armados não produzem nada oficial, então você precisa de uma metodologia que consiga montar um quebra-cabeça para entender um pouco como se dá esses elementos, né? Então a primeira coisa que eu te responderia, Caio, é que faz parte, sim, é uma linguagem, sim, dos grupos armados, a disputa em que a morte, em que a violência ao outro é uma forma de linguagem que diz qual é o limite de atuação do seu inimigo, qual é o limite que você quer expandir da sua atuação. E esses acordos, o que a gente vai tentar discutir um pouco, acontece muito nas câmaras municipais, acontece muito nas ocupações das secretarias das prefeituras, acontece muito a partir do loteamento do dinheiro público, que cada secretaria tem sua quantidade, cada prefeitura tem essa quantidade. Então você pode pensar como que um município tão pequeno como Nilópolis, como São João de Meriti, pode ser alvo de grandes disputas, que tem tanta morte envolvida. Nilópolis menos, mas São João tem bastante, Magé, então acho que é o campeão de líderes em morte de políticos. Porque
além de movimentar uma quantidade muito grande de recursos, tanto municipais, estaduais, federais, a partir de emendas, tudo isso, também representam rotas. Também as rotas também passam pelos municípios de importação e exportação de produtos ilícitos. Então, tudo isso faz parte da equação que os caras levam em consideração na hora de disputar a prefeitura, disputar cargos públicos. Quem é que vai botar a mão nesses mercados? Quem é que vai dominar o território na bala ou no voto? E aí, cara, só para concluir, não quero estender muito na resposta, mas à vontade. Uma coisa que também acho que é importante destacar é que o domínio territorial é feito, sim, principalmente pela arma, pela violência, pelo extermínio, pelo desaparecimento, mas também existe uma profunda relação de intimidade, uma relação profunda entre essas pessoas e o território que elas vivem. Sim. Essas pessoas que eu estou dizendo, os políticos, que são muitas das vezes matadores, né? Então, eu vou sempre lembrar o caso, eu acho que eu até falei aqui no último programa, mas eu volto a lembrar que é muito emblemático, isso dá um pouco panorama das dimensões que complicam essas análises, porque seria muito fácil chegar aqui e falar, gente, é só bala, é só domínio da violência, está tudo resolvido. E não é assim tão simples, né? Quando a morte do Zinho, na zona oeste do Rio de Janeiro, um professor, amigo meu, professor de uma escola da zona oeste do Rio de Janeiro, aí onde ele foi criado, e a escola decretou luto. E não foi decretou luto forçado. As professoras choraram, as mães choravam, as crianças choravam a morte dessas figuras, nesse caso do Zinho. Então é uma relação, tem uma profunda dimensão na estrutura de poder do Rio de Janeiro, na falta do próprio Estado, no sentido dos seus serviços, mas o Estado se refaz e o Estado atua dessa forma nas periferias. É isso que a gente quer um pouco entender. E aí chega a época de eleição, é a época que os contratos precisam ser renovados, e aí acontecem essas disputas que a gente vai tratar no livro. É interessante, você tocou num assunto que eu acho que, quando a gente fala em território, talvez pra gente, né, digamos assim, que não tá na pesquisa, nos estudos, nem sempre vem, né, na cabeça, né? Território não é só o lugar, né? Aquele lugarzinho, né? É a coisa do físico, né? A gente tá falando de comunidade, pessoas que construíram suas vidas ali, famílias, né? O que separa alguém que foi pro crime de alguém que não foi é um negócio, é um detalhe, é um azar, uma sorte, né? De alguém que sobreviveu, de alguém que foi morto ou desaparecido, né? Que é inclusive o seu grande objeto de estudo. Então, assim, é interessante a gente lembrar isso, né? Porque uma das políticas que se tenta muito ser feita, ou já se tentou algumas vezes, ou pessoas de direita, ou mesmo pessoas da esquerda que acham que envolve, né, a segurança pública, que é essa ocupação dos territórios, como meio que a revelia de quem vive ali, como se isso fosse simples, né? Não é simples, e resolver, né? Porque é isso, assim, território, esse lugar aqui, essa rua aqui. Não, cara, a gente tá falando de pessoas, de vidas, de construções, de sociabilidades, né? Então, achei interessante isso na sua fala, porque às vezes a gente se perde nisso, né? O território, quando a gente fala de território, gente, não é o lugar físico só, né? A gente tá falando dessas construções que se dão a partir desse lugar físico, mas que se dão, né, Perilo? E aí, você é um cara da Baixada, e você já morou fora do Rio, fora da Baixada e tal, mas você é um cara da Baixada. E isso é muito comum para pessoas que são da Baixada, e sejam militantes ou não, né? Mesmo as pessoas que tentam esconder que são da Baixada porque, sei lá, não querem dizer, mas elas carregam com elas traços, e aí não são traços de jeito de ser, é o traço da sociabilidade. Não, sou da Baixada, estudei naquele colégio, andei naquela rua. Isso se aplica, claro, a todos os territórios, mas no caso da Baixada, que a violência, principalmente, que é o tema nosso, né, do programa, perpassa. Então, acho que é interessante a gente fazer essa pontuação, né, dessas sociabilidades, que construída da forma que a Baixada foi construída também, né, acho que é bom se retomar historicamente também, como se dá a construção demográfica da Baixada, né, tudo isso é importante da gente ter nesse cenário, né. Claro. Uma das preocupações que a gente teve, em cada capítulo tem a história de constituição daquele município. Então você tem uma coisa que é muito profunda, assim, que a gente vai ver que são várias baixadas dentro disso que a gente chama de baixada, né? Baixada é uma convenção de que a gente, enfim, está acostumado a falar, mas é muito difícil dizer o que é baixada, porque você tem áreas rurais, você tem áreas urbanas, você tem... De Magé a Paracambis faz diferença, né? Não tem como comparar, por exemplo, quem mora em São João de Meriti com quem mora em Queimados, por exemplo. Acho que Queimados nem vai, mas Seropédica, por exemplo, porque é profundamente diferente, né? Mas tem fios condutores.
nisso que a gente chama de Baixada, sem dúvida. Um deles é a forma que se estrutura a violência política, ou seja, a forma que as famílias que operam muito a partir da ditadura civil-militar, que vão ganhar poder, vão ganhar prestígio, vão se amalgamar de alguma certa forma com as estruturas de violência para ter uma longa vida, né, na política. E aí é isso que é muito complexo, assim, porque são essas mesmas figuras que vão perpetuar a pobreza, são os mesmos que vão se apresentar como os salvadores dessa mesma pobreza. Então, eu só falar disso já vem 15 nomes na cabeça de vocês, mas no mesmo que você tem que perguntar, como é que é aquela frase daquele padre, né? Você tem que dar comida, mas não pode perguntar por que o povo passa fome, né? É um pouco isso quando a gente discute a Baixada Fluminense e a gente quer ir no centro da questão, né? A gente quer ir no centro de por que é desse jeito, porque esse território é desse jeito e se apresenta desse jeito. E aí, Caio, para completar um pouco da sua pergunta, a gente está em período eleitoral, né? E o período eleitoral, o debate da segurança pública, ele é o central. Acho que o debate econômico, o debate da segurança pública, nessa eleição vai ser o central em todos os estados do Brasil, se não na imensa maioria. E a gente tem muita dificuldade no centro da questão da segurança pública. Inclusive, se a gente for fazer aqui pergunta para cada um, qual é o centro da questão da segurança pública, cada um aqui terá um centro para apontar qual é o centro dessa questão. Mas eu acho, e aí, enfim, a partir de todo esse acúmulo que a gente conseguiu, acho, condensar um pouco nesse livro, é de que a gente precisa apresentar, de alguma forma, traduzir isso em política, de que Estado e crime não são duas coisas separadas. Principalmente no Rio de Janeiro, principalmente no Brasil. Não existe uma face legal, que é o Estado, e uma face ilegal, que é o mundo do crime. Os dois andam absolutamente. Só existe um por causa do outro e vice-versa. Que vai ser apresentado tanto nos seus operadores, e aí a gente está falando dos políticos que têm carreira no mundo do crime, carreira na política, mas também nas práticas do cotidiano da vida dessas pessoas que estão nas favelas e periferias, que veem, por exemplo, o suborno, que vem a propina, que o Estado dita onde pode ter, onde não pode ter operação, a partir do arrego, a partir de uma série de mecanismos, e que as duas coisas estão profundamente amalgamadas. Então, a gente tem que discutir. Para mim, esse é o centro, de que não existem dois mundos, mas é um mundo só que produz isso que a gente vê no cotidiano, na democracia, que a gente... Enfim, de democracia tem muito pouco na periferia, né? E é um debate que a gente está atrasado há uns 40 anos, né? Porque a gente sempre chamou de Estado paralelo, poder paralelo, a gente está batendo nessa tecla, né? Eu sei que também, enfim, tiveram diferenças aí, né? Claro. A coisa se condensou muito mais de uns anos pra cá. Na verdade, não se condensou, né? Apareceu muito mais de uns anos pra cá, mas a gente perdeu o tempo, né? A gente ficou assim, o poder paralelo, o Estado paralelo, as leis paralelas. A gente vai reboque de soluções mágicas, né? Porque, óbvio, se você tem duas coisas muito cristalizadas, o mundo crime e o Estado, é só o Estado combater o mundo crime, tá tudo resolvido. Então, a gente faz operação, a gente invade favela, faz tudo isso, tá tudo resolvido. E não vai resolver nunca, porque não existem essas duas coisas sólidas, né? É isso. Lu? Cirilo, eu já quero trazer o debate para a comunicação para saber como é que isso aparece, se isso aparece, né, nas pesquisas de vocês também, porque há muito que a gente denuncia, né, a violência, faz esse observatório da imprensa aqui, né, Caio? A gente denuncia a violência como presente nos programas policialescos, né, que acabam ajudando a legitimar também quem é ou deve ser alvo, né, dentro dessas dinâmicas criminais, mas hoje acho que virou comum, né, qualquer noticiário local veiculado no horário de almoço, acho que tem o mesmo tom, assim, eu mesmo outro dia me assustei percebendo isso aqui, assistindo noticiário no Espírito Santo, mesmo que de forma velada, indireta, tem essa ideia, né? E aí eu queria saber de você, como pesquisador, aí pensando já mesmo na sua trajetória como pesquisador, se você vislumbra alguma forma de tratar esse assunto, ou até mesmo de pensar diretrizes de uma reforma curricular, né? Para uma abordagem que não seja chamada de censura ou coisa do tipo, que é geralmente o que acontece quando a gente tenta trazer essa análise mais crítica também para a imprensa. Ô, Lara, eu não vou dizer o jornal, mas eu dei uma entrevista recente para um jornal sobre desaparecimento que tiraram grande mídia. Grande mídia. Tiraram tudo que eu disse sobre Estado, sobre capitalismo, sobre tudo isso, só deixaram... Tem valas clandestinas no Rio de Janeiro, diz o pesquisador.
É muito complexo, assim, porque eu acho que existe uma forma muito diferente. Eu não, óbvio, né? Isso eu acho que eu vou trabalhar mais ao longo desses meses, mas eu acho que tem uma forma muito diferente de violência política na Baixada Fluminense que se instaura a partir de um silêncio. Na Baixada tem uma cultura muito enraizada de se silenciar para não acontecer algo com você. Mas o acontecer algo com você pode ser tanto morte, violência, ou para não perder algum favor com algum político que você pode precisar lá na frente. Existe algo que impede que avance debate. Então, na eleição passada, eu espero que não ocorra, mas em 2024 tiveram candidatos de esquerda, inclusive, que foram agredidos na Baixada Fluminense ao denunciar, sei lá, propina, suborno, desvio em escola, merenda escolar, foi algo assim que eu não me lembro muito bem, e teve violência política. Ou casos de ameaças. Então, figuras públicas que foram ameaçadas por políticos também da área, enfim, tentar denunciar alguma coisa. Tudo isso cria um caldo que não permite, que interdita o debate. O debate é muito interditado por essa... Às vezes é concreto, mas às vezes também é um imaginário de uma violência que vai se sobrepor a todo mundo. Então, uma coisa que eu ouço bastante, muito mais do que eu gostaria, é cuidado com sua pesquisa, cuidado com o que você está falando, cuidado aonde você vai. Que eu acho que, enfim, é claro que as pessoas estão falando, estão preocupadas comigo, elas têm que falar isso mesmo, mas existe um imaginário sobre o que é essa violência que opera na Baixada Fluminense, que silencia o debate antes mesmo dele acontecer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que acho que tem questões materiais, assim, acho que você tem questões materiais que dificultam o desenvolvimento de uma mídia independente um pouco mais robusta na Baixada Fluminense, muito por uma dinâmica Rio e Baixada, em que as pessoas que vão tendo um pouco mais de formação educacional acabam migrando para trabalhar no Rio de Janeiro, porque vai ter mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade. Isso, claro, resultou que durante muito tempo a Baixada foi chamada de um território dormitório, né, onde as pessoas só vinham para dormir e trabalhavam no Rio de Janeiro. Isso um pouco está em discussão, né, muito para discutir o que as pessoas fazem, realmente só dormem, se não tem uma vida, enfim, na Baixada que seja resumida a trabalho. Mas tudo isso eu acho que cria esse caldo que interdita o debate e não dá condições materiais para o debate se desenvolver. Durante toda essa, só para concluir, durante toda essa pesquisa que a gente desenvolveu, a gente encontrou pouquíssimos jornais locais que fizessem uma mídia, de fato, que denunciasse. O que é feito muitas das vezes você se filia a algum grupo político que está em disputa no território e aí você critica o outro político. Isso é um pouco o jornal que foi encontrado na Baixada Fluminense, principalmente Belfort Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, coisa e tal. Mas mídia independente mesmo, que vai no cerne da questão, tem pouquíssimos. Eu não vou falar que não tem, porque pode ter, eu não conheço, mas tem pouquíssimos aqui na região. Complexo, né? Até porque comunicação... Aí entra o debate amplo, né, Luara? Assim, sobre financiamento de comunicação, né? Quem financia, como surgiu, né? Eu lembro, uma das coisas que eu lembro bem na faculdade era esse debate que eu gostava de fazer, que era o debate histórico, né? De como surgem os jornais, as gazetas, os boletins e tal, enfim. A gente tem que fazer um debate como que morrem os jornais, né? Pois é. É um excelente... Às vezes de morte matada, às vezes de morte morrida. Como morrem, né? E essa coisa do silenciamento, eu acho que é um marcador interessante que você traz já no início da sua resposta, Perilo, porque também se mata o jornal asfixiando, seja impedir seu próprio financiamento, ou então de começar a colocar só a receita de bolo ali, né? Só colocar a coisa dos classificados, vai ficando só aquele serviço ali, já não deixa de ser relevante para o que talvez tenha sido a ideia original daquele veículo, e assim também, né, ele pode continuar existindo, mas morrer para a função que nasceu para cumprir, né? Cooptação, tem muito aqui. Fagner. Olá, Perilo. Quero conversar com você, cara, sobre o seguinte. Suas pesquisas, cara, tocam naquilo que o cidadão fluminense, né, talvez encare como o pior problema do estado do Rio de Janeiro, que é a violência urbana. E aí a sua pesquisa sobre desaparecimento forçado, entre outras coisas, isso, enfim, está abarcado dentro do tema segurança pública. Nós estamos esse ano num ano eleitoral, onde a direita sempre tem soluções mirabolantes para resolver todos os problemas da segurança pública, que vão desde o roubo de celular ao desaparecimento, sempre soluções mirabolantes, colocadas no debate público há décadas, nunca
trouxeram resultado, né? O governo do Rio de Janeiro é um governo de esquerda, de direita há pelo menos 30 anos. Esses resultados nunca ocorreram com essas soluções mirabolantes. E, por outro lado, a esquerda é acusada de ser conivente, complacente com a violência, uma vez que dentro do discurso da esquerda está, obviamente, o discurso dos direitos humanos, que nada mais é do que você defender que a dignidade, a vida humana, ela deve atingir todos os seres humanos, todos os cidadãos. Diante disso, queria que você falasse como que a esquerda, e aí eu quero fazer muito notadamente citação aos candidatos, às pessoas que se colocam seus nomes e seus corpos à disposição do debate eleitoral, como que você vê esse tema sendo absorvido e até de certa forma estudado e debatido para que seja colocado nos seus planos de governo, nas suas atuações parlamentares e etc. e tal. Você acha que hoje a gente está levando, aí quando eu digo a gente, eu estou falando de todo o nosso espectro, né, político, a gente está levando o tema com a seriedade que ele exige? E se não estiver levando com a seriedade que ele exige, o que a gente pode fazer a partir disso para poder mudar essa realidade? Boa, Fagner. Não, a gente não está levando na seriedade que o tema exige, que é o tema que ceifa a vida todos os dias, né? E não são quaisquer vidas, né? São vidas de pessoas negras, pobres, faveladas, em sua maioria. Eu sempre gosto de reforçar isso, que a gente não conseguiu fazer um pacto, o campo da esquerda no Rio de Janeiro não conseguiu fazer um pacto de que a gente tem que pensar a política para que não mate crianças em favelas. A gente tem que pensar uma política que não mate pessoas, né? E as crianças são... Eu sempre as uso porque é absolutamente desprezível que a gente normalize uma política de morte, que reflita na morte de várias e várias crianças. Isso é a maioria negra no Rio de Janeiro. Eu acho, Fagner, que existe um cálculo eleitoral que é feito, né, pela esquerda, não tenho certeza, que é o seguinte: como que a gente pode defender valores que são históricos, bandeiras que são históricas nossas, como direitos humanos, defesa da vida, coisa do tipo, dentro de uma possível, e aí acho que esse é o ponto de debate, uma possível população que é conservadora, ou uma possível população que tem marcas profundas de uma forma de enxergar o mundo que é punitivista, que é um legado de um país que foi profundamente violento pelo seu passado de escravidão, e que as formas de criar punições ainda são muito, socialmente falando, são muito vivas. As mesmas da Brasil Colônia ainda são muito vivas no dia de hoje. Ou seja, a gente está falando de formas de criar punição social e que vai infligir o corpo negro, em sua maioria, quer dizer, a maioria não, mas uma grande parte dos casos, em escrutínios públicos, né? Em perversões, em tortura. E quanto mais perverso for essas torturas, mais simbolicamente informa de que a polícia está fazendo um bom papel, ou que o Estado está fazendo um bom papel. Esse é um legado que a gente tem da escravidão, que vai se atualizando. E entrou no nosso cotidiano, em 2026, de uma forma que está sendo projetada nos debates públicos da esquerda à direita. Seja se você quer, e aí, sem querer ser muito sociólogo, mas eu acho que o debate público da esquerda à direita para a segurança é um debate hobbesiano, ou seja, todo mundo acredita que existe um Leviatã, um monstro, que é o Estado, e que esse monstro Leviatã, ele vai criar uma ordem. E tá todo mundo de boa que essa ordem vai quebrar alguns ovos, porque afinal esse Estado precisa prevalecer perante esse caos, que é o caos que está nas favelas, nas periferias, no tráfico, não sei o que dá. Bom, o que é esse Leviatã num país que é profundamente marcado pela escravidão, que é profundamente marcado pelo machismo, profundamente marcado por todas essas opressões históricas que a gente vive? É morte e é apropriação da liberdade das pessoas para projetos políticos pessoais. Ou a gente olha para isso e fala: nós não queremos um Leviatã, nós não queremos um Estado punitivista, nós não queremos um Estado que controle para si essa força, porque esse Estado, ele é, no seu gene autoritário,
racista, tudo isso é perverso, tudo isso que a gente conhece. O que eu tento sempre apresentar, Fagner, é que a gente precisa, e aí é claro, né, pode estar muito distante da realidade, e para mim está muito de boa isso, porque meu papel aqui é tensionar a realidade, assim. E que é, inclusive, para isso que a gente existe, né? A esquerda é também tensionar um pouco a realidade. A gente precisa cada vez mais pensar em programas políticos que incorporem movimentos de direitos humanos, movimentos sociais, que incorporem de forma inegociável uma outra forma de segurança pública. Então, por exemplo, eu acho inadmissível que nenhum candidato de esquerda fale sobre o fim da polícia militar. Eu acho inadmissível, porque não é qualquer polícia militar. É a polícia militar mais tosca do Brasil, que é a polícia militar do Rio de Janeiro. E aí, por que candidatos que não têm nem chance de se eleger não tensionam um debate público no debate que aconteceu ontem, por exemplo? Debate de esquerda. Por que a galera não vai para um confronto e dispute, mesmo que sem capacidade de mobilização de voto, mas dispute consciente das pessoas, apresente programa. Por que não se pensa, por exemplo, Fagner, eu vou te dar um dado que é, assim, basilar para qualquer um que estude segurança pública, esse dado já foi apresentado. Acima de 18 anos, a característica das pessoas que mais desaparecem no Brasil é a mesma característica daqueles que mais morrem pela violência de Estado. São homens jovens negros. Só que abaixo, entre 11 e 17 anos, quem mais some no Brasil, quem mais desaparece, são meninas. Porque existe uma profunda dimensão de violência de gênero dos 18 aos 17 anos que fazem ou que as meninas entrem numa rota de tráfico de seus corpos ou que elas fujam de casa por causa dessa violência de gênero. Como assim a gente não está incorporando um debate, algo que é basilar para qualquer um que quer ser governador, quer ser qualquer cargo, entender sobre o seu Estado, entender sobre o país que você está discutindo. E a gente fica preso a discussões sobre tem que ter ou não tem que ter operação na favela. Tem que ter ou não tem que ter mais investimento em Camburão. Que se foda Camburão, não é isso a segurança pública, ou não é isso a segurança pública que a gente deveria defender. Rapidamente aqui, algo que eu sinto falta no debate. Incorporar a dimensão do gênero para pensar a segurança pública, de um gênero, obviamente, debate anticapitalista de gênero, incorporar movimentos sociais, incorporar direitos humanos, pensar numa autonomia da polícia forense ou da perícia, pensar em várias coisas que a gente não debate. Isso é uma pauta que alguns, se eu não me engano, o Mink tem um projeto de lei, Carlos Mink, deputado estadual. Tem um projeto acho que a Dani de Monteiro também. Dani. Acho que a Dani e o Mink juntos. Pode ser. Eu soube pelo Mink. Tem um projeto sobre isso, porque no Rio, por exemplo, a perícia forense, ela é a única que não é nem independente, não é isso, Perilo? Se me corrija se eu estou errado, se eu estiver errado, e nem ligada, ou seja, ela é meio que um braço estranho, né, da segurança pública e tal, e tem uma pauta concreta, né, que inclusive fala sobre direitos, porque vai falar sobre as pessoas que são que fazem a perícia, né, fala sobre direitos também, e aí de fato é uma pauta que não passa, né, não dá o chamariz, né. É claro, isso não mobiliza voto, as pessoas querem saber dos seus celulares que são roubados ou dos assaltos que acontecem, é óbvio, mas o número de crimes, principalmente assassinatos... Que não são... Exatamente. 6%, 10%. Acho que agora aumentou, né? Era 6%, acho que foi pra 9%. Sei lá, não sei se você tem o dado fresco aí. Eu lembro que o dado de assassinatos que são descoberta a autoria no Rio de Janeiro é menos de 10%. Me corrija também, por favor, se eu estiver falando merda. Mesmo porque boa parte tem policial envolvido. Exatamente. E aí que dentro a questão da perícia, por exemplo. Uma das questões, que, né, é isso, assim. E a perícia tá ali, um corpo estranho, que não tem essa autonomia. E aí, mais... Que encontra a cena já toda alterada. Entre outras coisas. Perilo, levando um pouco do micro, do meso pro macro, né, a dinâmica da política local na Baixada, ela vem de longe, né, vem de décadas. Tem determinadas cidades que determinadas famílias estão aí no comando há 50 anos, pelo menos. Mas quando a gente vê o mapa eleitoral da Baixada nas eleições estaduais e federais, né, nos anos 80 e 90 era considerado um bastião do brizolismo. Foi do Garotinho, quando o Garotinho se dizia de esquerda ali no final do século passado, 98, virada do século. E nas eleições do século XXI, a Baixada deu maioria pro Lula nas suas primeiras eleições, pra Dilma. E isso mudou dramaticamente, né, nas últimas duas eleições, tanto no nível estadual quanto no nível federal, com a ascensão do bolsonarismo. E como é que você vê o papel tanto dessas dinâmicas, né, de promiscuidade do Estado com o banditismo, sendo o próprio Estado, né, o banditismo, como você falou, e o papel da religião
né, das religiões neopentecostais que crescem a olhos vistos nas últimas décadas, nessa mudança de mapa eleitoral da Baixada, que você tinha os políticos locais que apoiavam esse tipo de discurso, mas isso vazando para um discurso ideologicamente mais complexo, digamos assim. Daniel, antes de responder, só para dar devido crédito, essa informação que eu dei sobre meninas aparecerem mais e tal, eu vi no TCC da Denise Andrade, lá da Rural, dar o devido crédito para ela, que estudou isso no TCC. Daniel, existe uma tese famosa, principalmente na filosofia, que é a brasilinização do mundo, que é uma tese que foi desenvolvida muito nos anos 90, principalmente nos anos 80, anos 90, que pensava que o mundo estava se tornando Brasil. E aí tinha algumas características, algumas eram tipo precarização do mundo do trabalho, a dimensão da raça e classe se fundir como quase uma coisa só, onde são indissociáveis. E esse debate vinha muito na questão das ondas migratórias, dos piores trabalhos que estavam para os imigrantes nos Estados Unidos, na Europa e tal. Hoje, eu já ouço gente falar de baixadização do Brasil. Então é a baixadização do Brasil para a brasilização do mundo. Daqui a pouco é a baixadização do mundo também. O que o povo quer dizer com isso? Que as formas de realização da política são formas em que a violência está se transformando na principal linguagem. Então, sai de cena um pouco, e aí vocês sabem muito bem, aquele diálogo respeitoso entre o PSDB e o PT, e entra em cena agora os ataques mais perversos, a direito à facada e a direito a tudo que você quiser, entre campos que não é nem o PT e o bolsonarismo, mas é entre os próprios senhores, né? Os próprios capitães, que estão disputando a bala o Rio de Janeiro, né? E disputando a bala o Brasil, né? Não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil. Mas no Rio de Janeiro é muito latente, e ficou muito latente, por exemplo, com o que aconteceu na LERJ, né? Ou seja, você tem figuras importantes do alto escalão da LERJ que vão ser presas por relações com os diversos grupos criminosos escancarados, assim. Você não precisava ser um juiz para ver aquilo ali, para investigar aquilo ali. Isso era escancarado no cotidiano da LERJ. Mas coisas que, por exemplo, me deixou muito chocado esses dias que eu fui em Brasília, ainda voltando a esse tema da violência, é como Brasília foi projetada nos anos 50 para ser algo da casa do povo. Então você tem todo um fluxo, não sei se você já falou lá no Congresso mesmo, assim, foi a primeira vez que eu fui. A arquitetura do Congresso é pensada para ter um fluxo de pessoas por cima, e hoje está tudo cheio de grade, fechado, você não pode mais transitar livre. Isso é um reflexo da democracia que a gente está vivendo. Eu acho que olhar para a Baixada como esse lugar de disputa política, e a partir da violência, a partir desses acordos, é importante também para entender o que está acontecendo com o Rio de Janeiro e o que vai acontecer com o Brasil, e já está acontecendo com o Brasil. Então, voltando mais diretamente ao seu ponto, Daniel, é engraçado, assim, o bolsonarismo tem pouca influência nas disputas locais, territoriais, na Baixada Fluminense. Você pode ter candidatos que vão se arrogar, óbvio, de ser bolsonarista ou não ser bolsonarista, por causa dos evangelhos e tal. Mas a morte de políticos, a maioria dessas mortes de políticos que o Caio começou a falar no programa, são mortes feitas entre o campo da direita ou desse centrão, entre eles, assim, eles que estão se matando. Eles podem até adotar um discurso pró-bolsonarismo ou não, mas a prática cotidiana não é isso que está em jogo. A prática cotidiana desses atores, o que está em jogo é a disputa por dinheiro. Então, tem um artigo que eu escrevi recente que saiu no Brasil de Fato, que um interlocutor me disse que estava conversando com um matador, que era assessor político não vou dizer quem, obviamente, mas de um cara aqui, que o cara era matador e tal, e estava discutindo a eleição, e o cara falou, irmão, Lula e Bolsonaro é o caralho, eu quero dinheiro no bolso. É isso que mobiliza as entranhas da política local. E se a gente ficar usar esse óculos de interpretar a Baixada a partir do Brasil, a gente não vai entender nada. No sentido da disputa entre o campo da esquerda e o campo da direita, o campo sindicalista contra o campo neoliberal. O que está em jogo aqui é como conquistar e como manter territórios, como expandir territórios, porque esses territórios implicam, para mim, dinheiro, implica poder, implica dominar o cotidiano, dominar o ir e vir. É isso um pouco que está em jogo. De uma outra interface, e aí é óbvio, né? Saindo um pouco dessas estruturas e pensando no cotidiano, pensando como funciona o dia a dia, a Baixada não é um monte de pessoas que estão esperando ser ou não exploradas por um matador. Ou são pessoas que não têm capacidade nenhuma de pensar e de formular. Muito pelo contrário. São quase 4 milhões de pessoas que precisam viver, precisam ter seu ganha-pão, precisa
enfim, botar dinheiro no bolso. E essas pessoas foram entregues, e aí eu me incluo nisso, né, óbvio, a uma profunda falta de qualquer resquício de estado de bem-estar social. E as igrejas vão aparecer nesse cenário como um dos lugares de tentar criar um pingo de comunidade com um pingo de decência para a vida dessas pessoas que às vezes não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque é violência, profunda violência, são hospitais que não têm médicos, são escolas que não têm professores, são deslocamentos absurdos para ir ao trabalho, aqueles que conseguem ter um trabalho, outros vão viver a revelia, com insegurança, e a igreja se apresenta nesse cenário, e ela se lastra, né? O grande questão é que a gente não pode ficar, isso para mim é muito superficial também, a gente não pode ficar na superficialidade apenas desse papel comunitário, porque a igreja tem um profundo projeto político, né? E esse projeto político é um projeto político que tem sido apropriado muito para esse lugar da teologia da libertação, da teologia do domínio, da teologia, enfim, como você quiser chamar, não sou da religião, mas dessa forma de olhar o mundo a partir do mérito, a partir do esforço. Então, teologia da tudo isso cria... mesmo, né? Da prosperidade. Então, tudo isso cria um caldo, cara. Um caldo que a gente entende ou a gente vai ser engolido. Então, assim, o brizolismo foi substituído pelo garotinhismo, por exemplo. O garotinho muito forte, né, na Baixada. E depois o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma força... Eu costumo... Quando saem essas pesquisas que dizem, não, no Rio de Janeiro o bolsonarismo está diminuindo. Pode estar diminuindo o voto no Bolsonaro, mas o bolsonarismo como ideologia e forma de olhar o mundo, organizar o mundo e pensar o mundo, eu não consigo ver dessa forma, porque é incontornável. E eu acho que, aí só para concluir, eu sei que já falei demais, é incontornável porque eu acho que o bolsonarismo respondeu uma questão que não tem Estado, né? Foda-se o Estado, foda-se completamente, tem que se mudar tudo, né? Então, converso muito com as pessoas aqui que elas estão nessa ainda. Não, tem que mudar tudo mesmo, e o Bolsonaro vocalizou isso de certa forma, essa luta contra o establishment. Não só, né? A gente não pode ser simplista, mas passa também por aí. Fagnão, pra gente encerrar o papo, você tem mais uma, né? Vamos lá, Perilo, pra gente encerrar. Você mais ou menos adiantou aí nessa última resposta ao Daniel, mas talvez você possa falar ainda mais para a gente encerrar. Eu perguntei para você na minha pergunta anterior sobre a forma como, se você vê a esquerda tratando como coisa séria, esse tema que na verdade é o tema principal e você, enfim, já colocou que você não vê. Por outro lado, eu queria que você dissesse, sei que seu papel não é fazer futurologia, mas eu acho que algumas vezes que a gente faz futurologia, a gente acaba acertando porque a gente pesquisa, você que é pesquisador e tal, tem muita certeza dos dados que você pesquisa, então talvez a chance de você acertar é grande. Levando em consideração tudo que você já falou, levando em consideração que a gente tem uma eleição esse ano e que as coisas dificilmente vão mudar para um lado que a gente gostaria que mudasse. Elas ou vão piorar, vão se aprofundar, ou elas vão mudar uma parte para que nada mude, para que as coisas continuem como sempre foram. De um lado, a gente tem aí um projeto ligado à região metropolitana, um candidato ligado à região metropolitana, filho de um prefeito que se elegeu numa cidade com mais de 1 milhão de eleitores aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, com um discurso de que o mandato dele seria a volta do carro da linguiça. Para quem não sabe o que se trata, enfim, é o grupo de extermínio, né? Do outro, a gente tem um candidato que, embora faça alguns acenos aí, a gente sempre fica esperando o momento que ele vai trair, que já traiu algumas vezes, né? Se já traiu uma vez, vai trair de novo. Essa é a lógica. A gente não considera que é um cara de esquerda, nunca foi, nunca será. Faz alguns acenos, se vende como um sujeito gente boa, da galera, do povo, mas a gente sabe quem é. Não tem aqui, ninguém é jovem o suficiente para poder nutrir falsas ilusões. E, por outro lado, a gente tem uma esquerda que, como você falou, ou não debate da maneira como deveria o tema, ou, de certa forma, foi cooptada eleitoralmente pelo discurso, né? E aí, não vou citar nomes aqui, mas eu acho que todo mundo que conhece um pouco o Rio de Janeiro sabe de quem eu estou falando, né? A chamada esquerda possível, que não quer tratar esse tema pela raiz, muito pelo contrário. A gente vê aí batendo foto com um coronel da Polícia Militar, vê aí fazendo acenos a general do Exército que comandou um genocídio na pandemia. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Eu não preciso citar nomes. Diante desse cenário, diria, nebuloso, com essas forças políticas nada comprometidas com aquilo que deveria ser feito, aquilo
né, que é pesquisado e que é comprovado cientificamente que deveria ser feito para poder melhorar o cenário da segurança pública no Rio de Janeiro, qual é o cenário que você vê para o nosso estado, para a Baixada Fluminense para o nosso estado? A gente deve se preparar para poder assistir o fim do mundo, ou a gente pode tentar ter um pouquinho de otimismo com o futuro que vem pela frente? Wagner, o Lenin tem Chico de Oliveira tem um texto chamado Momento Lenin, que ele narra quando Lenin saiu da cadeia, acho que em 1917 mesmo, ele foi para a plataforma do trem, para pegar o trem, ele tinha duas opções. Ou ele ia para a Rússia, ou ele ia para Moscou para fazer a revolução, ou ele ia embora para casa, porque ele já tinha passado por múltiplas violências, e podia ser cômodo para ele dizer, gente, galera, já deu, tô indo para casa. E o momento Lenin é aquele momento em que o Lenin decidiu ir fazer a revolução e acontece tudo o que aconteceu em 1917. Esse momento Lenin, a gente perdeu muitos momentos Lenin e nem eram para fazer revoluções. Eram momentos muito cruciais da política que a gente poderia ter tensionado, poderia ter feito algo. E a gente capitulou por cálculos eleitorais, cálculos estratégicos de marqueteiros e coisa do tipo. Eu acho que o caldo do debate da segurança pública, a gente perdeu um pouco o fio da meada. A gente perdeu por dois motivos. Um, por capitular, e o segundo, e esse para mim é o mais assustador, que é o de ser o ponta de lança das políticas que a direita quer fazer. Então, além da gente não propor, a gente faz o que os caras estão fazendo. Porque uma coisa é dizer assim, olha, não vou propor, mas também não vou fazer. Não, a gente vai lá e faz. Como uma forma de dívida, não sei muito bem, uma forma de governabilidade que vai deteriorar, inclusive, a sua base política, cada vez mais. A gente tem esse cenário. No Rio de Janeiro, eu gosto muito de demarcar, Fagner, principalmente em espaços acadêmicos. Aqui, não necessariamente, mas eu vou fazer porque isso vai refletir no que eu vou falar. Eu sou um sociólogo da violência. O debate da segurança pública, a violência atravessa o debate da segurança pública, mas eu sou um sociólogo da violência, que é algo mais ontológico, algo anterior à segurança pública. A segurança pública é como montar um ordenamento jurídico, político, social, para encarar a violência, formas de violência, nem todas, algumas formas da violência. E eu fico completamente chocado também, sem citar nomes, você está sendo muito sedutor querer citar nomes, mas como a gente senta para dialogar com essas figuras que possuem projetos profundamente aniquilação do pobre, do preto, do favelado. O debate do Rio de Janeiro se assenta sobre pilhas de corpos, debate sobre segurança pública. E nós não temos um candidato do nosso campo com seriedade. Claro, estou falando dos que estão postulando governador, coisa maior. Mas seriedade para apontar o dedo. Então, olha só que coisa fantástica dos amigos aqui do lado B. Você abre um podcast para falar sobre segurança pública. E aí você diz que você é especialista em segurança pública porque você foi policial. Essa é a sua carteirada para dizer que você é especialista em segurança pública. Beleza, eu acho que ele tem uma visão eles, né, porque são um monte. Tem visões de segurança pública, sim, porque trabalharam, mas não sei se credencia ser especialista. O principal ataque que fazem a mim e todos os meus colegas é que a gente não é policial, logo a gente não é especialista em segurança pública. Beleza, muda, vamos mudar o disco, já é o primeiro erro. Segundo, eles vão pregar cotidianamente, dia após dia, a mesma fórmula de sempre. Só que agora tem um requinte, que é criar nessa fórmula a segurança privada. Então, essas figuras também estão pregando que não sei se você já viu os podcasts, mas acabam sempre, normalmente, com um anúncio de alguma câmera. Gabriel ficou muito famoso no Rio de Janeiro. Cerca. Tudo isso é segurança privada. Inclusive, uma das grandes figuras faz campanha para uma das grandes empresas de segurança privada. Então, a segurança pública não é nem segurança, porque todo mundo se sente inseguro no Rio de Janeiro, e nem é público, porque está no domínio do ganho privado, de lucros privados. E por último, esses caras também são, a maioria deles, atravessadores, eu vou dizer até atravessadores, mas às vezes facilitadores de contratos de munição, de arma, de roupa, de manutenção da Patame, manutenção do Caveirão. E eles ganham por fazer essa intervenção, fazer essa facilitação. Então você tem todo um cenário que a gente deslocou o debate da segurança pública para um debate de uma insegurança privada. Como que a gente tenta reverter isso? Eu sou bem esperançoso. Assim. Vocês acham que o Fagner é esperançoso? Acho que eu e o Fagner nós competimos assim, para ver quem é o mais esperançoso. Porque eu acho que o Bukele, aí só para completar,
caso do El Salvador, vai ser um paradigma que vai ser testado na América Latina. Em grau maior, grau menor. Eu acho que o Bukele é o primeiro projeto, mas isso é incontornável para a América Latina. E nosso freio de contenção para o Bukele, que é um freio... Tem 80 anos. 80 e quantos anos já o Lula, tá? 80. 80 Faz anos. 81 em outubro. É. Na eleição vai ter. Segundo turno vai ter 81. Todos, Daniel, Caio, Fagner, todos os candidatos da direita falaram do Bukele em El Salvador para implementar no Brasil. Seja para governo federal, seja para os governos estaduais. Do Zema ao filho do Capitão Nelson. Todos vão pressionar isso. Seja o Renan Santos, que tem como principal bandeira fazer o Bukele no Brasil. Nós não temos freio de contenção a isso. Porque isso já está com apoio da grande mídia, isso já está com apoio empresarial, porque isso movimenta muito dinheiro para a segurança privada. Tudo isso que eu falei até agora tem uma radicalização disso, desse mercado, que é o modelo Bukele, que vai ser implementado no Brasil, talvez não com a mesma cara, mas é inegável que vai ser. Não que não seja experimentado no Brasil já tá aí, né? algo parecido. Mas vai ser radicalizado. É só sistematizar, né? Então, cara, só para concluir. Eu recebi um panfleto um dia desse, estava escrito assim: o fim do mundo é deles e o futuro é nosso. De uma candidata a deputada federal no Rio de Janeiro. Eu queria muito que isso fosse verdade, mas na crise do capital não tem deles nem nossos. O fim do mundo é de todo mundo, porque a crise do capital vai afetar, inclusive, os mais pobres, os mais fudidos. Então, ou a gente encara a segurança pública como um dos lugares onde o fim do mundo vai se apresentar, e a gente precisa ter políticas para enfrentar ele, senão já era. E eu acho que aí eu vou complementar a sua crítica. A gente precisa olhar pro presente também um pouco, né? Na esquerda eu gosto de falar muito do futuro, né? E às vezes a gente precisa... Tá, e agora, né? Como a gente faz. Perilo, pra gente se despedir, eu tenho uma última pergunta, é muito rápido, jogo rápido, assim, que acho que é a grande pergunta aí pros baixadenses como um todo, né? Todo mundo da Baixada, os militantes da Baixada, né? Qual é a capital da Baixada? Nova Iguaçu ou Duque de Caxias? Nilópolis, pô. Ah! Tá de bobeira. É isso aí. Agora aí tu foi bem. A gente tá falando aqui, né, que se tiver a baixadização do Brasil e do mundo, né, se o mundo se tornar uma grande baixada, a Beija-Flor vai ser o Real Madrid, né, De novo? A Beija-Flor né? Beija-Flor já é o Real Madrid no seu universo. Não tô entendendo isso, não. É isso. Obrigado, Perilo. Deixa seu recado aí, suas redes, seus trabalhos. Fala também, o livro é da Mórula, né? Você pode também falar que... Deixa eu abrir aqui o Instagram. Tá. Já tem as datas de lançamento em setembro. Já estamos. Ótimo. Então... dia 3 de setembro, às 6 horas. A gente vai ter no auditório Paulo Freire, lá no Seropédica, Campo Seropédica, na Rural. Às 18 horas, dia 3. No dia 8/9, também em setembro, vai ter no auditório Bruno Rodrigues, da Rural, de Nova Iguaçu. E no dia 25 de setembro, às 6 horas, vai ser na Livraria da 20, aí na Rio Branco, no centro do Rio. Estão todos convidados, aí, enfim, vão todos os escritores para debater um pouco o panorama geral do livro, né? Também vou levar meu livro Onde os Corpos Aparecem para vender lá nesses lançamentos e debater um pouco sobre isso. E agradecer a oportunidade que vocês me deram, sempre com muito carinho. E só para realmente amarrar tudo isso que eu quis dizer, não é para a gente sair desanimados. Eu acho que é para a gente sair com, não um real, mas o mais próximo do real possível, tamanho do problema que a gente tem para encarar e não vender soluções enlatadas, né? Como diria o Paulo Arante, a gente não pode vender soluções enlatadas. E eu acho que um pouco desse debate que eu tento fazer é que a gente só vai conseguir, de fato... Não sei se ainda está em voga, né? Mas esse negócio chama de emancipação da classe trabalhadora, quando a gente tiver, de fato, a dimensão do problema que a gente está encarando. É isso. Obrigado. Valeu, Perilo. Muito obrigado. Sempre bom bater esse papo com você. Luara Ramos, boa noite. Até semana que vem. Valeu, Caio, Perilo, Fagner, Daniel. Valeu todo mundo que ficou com a gente até agora. Desculpa se o meu boa noite pareceu muito esquerda liberal hoje, ainda mais sendo aqui o Perilo, que eu estava só de olho nas expressões dele na hora que eu estava falando. O pessoal talvez não entender nada, mas é porque eu realmente estou muito irritada com os rumos que toda essa descontextualização. Eu falo que depois que inventaram essa coisa de descontextualização, tiraram a minha fala do contexto, não existe mais gente mau caráter, né? Rola muita descontextualização também, porque as pessoas, eu acho que querem... como a gente tem poucos espaços, né? Uma imprensa muito de oligopólios e tal, tem poucos espaços para comunicação contra-hegemônica, acho que as pessoas sentem muita falta de opinar e acabam falando, né? Daquele jeitinho que a gente
gente já sabe. Mas é isso aí. Obrigada por todo mundo que ficou com a gente até agora. E até semana que vem para mais análises, críticas, irritações e tudo que a gente tiver direito nesse lado B do Rio. É isso. Agora, estamos com Tamara Klink. Apoio crítico, né? Tamara Klink. Vamos até outubro, pelo menos, né? Vai saber o que. Não é que nem vota, né? Vai viajar. Deve estar perdido em algum lugar no Ártico. Qual a diferença que faz pra Tamara Klink quem é o presidente? Vamos ver, vamos acompanhar. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite, agradecer ao Perilo aí pela presença mais uma vez, a vocês. E é isso, não vou falar muito não, porque minha cachorra, como eu falei no começo, tá aqui, cara, desesperadora. Então, antes que ela lata e vaze, boa noite a todos. Uma boa noite aí pra Fiona também, então, mas ela se comportou direitinho. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, valeu, Perilo, sempre ótimo. Pequena dica cultural aqui pra semana, na quinta-feira, dia 13, né? O programa tá indo ao ar na terça, dia 11. Estreia o Onestino, né? Que é fusão de documentário com ficção sobre a história do Onestino Guimarães, que é um líder estudantil, né? Da geração de 68. Foi preso e sequestrado e desaparecido, né? Em 1973 pelo regime militar. O filme mais independente no Brasil é complicado, você não sabe ainda quais salas, né? Que vão estrear, em quais horários, mas quem tiver interesse, ficar de olho aí a partir da quinta-feira, 13 de agosto. O vascaíno, né? Na capa do filme ele tá lá com a camisa do Vasco, se eu não me engano. E é isso, gente. A gente encerra por aqui mais um episódio da temporada lá do B10 anos. Lembrando que agosto é o mês dos nossos 10 anos, né? E a gente vai comemorar muito. A gente pretende aí, até o final do ano, ter alguns eventos, algumas comemorações, né? Dia 27, né? Como eu lembrei, já vai ter aí, por enquanto, as inscrições abertas para nossa gravação de podcast com plateia no dia 27. Apenas para apoiadores e apoiadoras, então vem apoiar a gente lá em apoia.se/lá do B do Rio. Dia 12 agora, quarta-feira, a gente comemora 10 anos, né? Convido a todos também, uma coisa que eu sempre falo, né? Sinto falta, né? Da galera postando, né? A gente que ouviu a gente, postando conteúdo da gente, marcando a gente, parabenizando a gente pelos 10 anos. A gente quer esse carinho também, né? Se tiver um carinho pelo Pix lá do bdorio@yahoo.com, vai bem também. Mas a gente recebe mensagens, e-mails. Pra gente que é de comunicação independente, é muito importante, porque a gente não trabalha com grandes números, né? Então, a gente não vai ter, né, infelizmente, 100 mil ouvintes, mas os ouvintes que a gente tem, que se eles se aproximam da gente, se a gente consegue ter essa aproximação, saber quem são, cara, nome, enfim, onde são, onde você estava há 10 anos. Onde você estava há 10 anos, há quanto tempo você ouve a gente. Tem ouvinte que estava na escola, né? Tem ouvinte que estava na escola, a gente tem ouvintes que falaram, me formei na faculdade ouvindo vocês foram importantes e tal. Falem pra gente, contem pra gente nas redes sociais, pra gente realmente, essa aproximação que a gente tem com o nosso público é algo que é fundamental pra gente, né? A gente não tem números, a gente não trabalha com números, a gente trabalha com pessoas, né? A gente faz isso aqui pra pessoas. Estamos de pé aí até hoje nesses 10 anos porque são pessoas que estão com a gente, nos ouvindo, então fale aí da importância que o lado B teve pra você, tem, né? A gente faz companhia pra muita gente, né? A gente fez companhia pra muita gente na pandemia. Aliás, um abraço pro Fernando Tenório. Fernando Tenório parou pra falar comigo no Maracanã, no dia que eu fui Flamengo e São Paulo. Ele tava lá levando a filhinha dele, se eu não me engano, pro Maraca. Era alguém que falou de pandemia, eu lembro dele sempre, que a gente falou muito, né, na pandemia, sobre como aquela crise sanitária tinha a ver com as nossas depressões e os nossos problemas de saúde mental. Então, troca aí com a gente, faz esse carinho aí. Acho que a gente merece, né? 10 anos fazendo essa brincadeira aqui, gente. Não é fácil. Se eu contar metade, só hoje, o caos que foi hoje, se eu contar aqui, enfim, mas eu não vou contar, não. Fiquem ligados nas nossas redes, a gente vai divulgando aí também, se tiver evento, enfim, as coisas que a gente pretende fazer até o final do ano para comemorar os 10 anos. Né? De preferência, sempre, né? Ganhando aí da extrema-direita nas urnas, é necessário que a gente tenha isso em mente. Semana que vem a gente volta e eu sempre tô aqui te convidando a ficar com a gente e fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista forte e amplexo. Até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.